na verdade o mais amplo, onde esse texto parte do Salmo 8, Hebreus capítulo 2, vamos ler a partir do verso 5, de 5 a 8. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, entregamos a Ti esse tempo de comunhão na Tua palavra, confiando, dependendo e esperando absolutamente nas provisões do Senhor. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e também ilumine a Tua palavra, para que possamos receber um falar pessoal, íntimo e também coletivo do Senhor a nós nessa noite. Por isso, por Tua misericórdia e fidelidade, nós entregamos ao Senhor esse tempo, suplicando Tua unção, Tua direção em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos, nós então fizemos uma pausa nesse assunto dos salmos messiânicos no final do ano passado. E nós já estudamos alguns salmos, o Salmo 2, o Salmo 16 e o Salmo 22 em duas etapas. Então foram até agora 4 mensagens sobre esse tema dos salmos messiânicos. Apenas um lembrete rápido que, sem dúvida, vai nos ajudar. De salmos, 19 ou 20 salmos, que são mais clara e mais unanimemente considerado pelos estudiosos como salmos messiânicos. Qual é o sentido de um salmo messiânico? Salmo messiânico, ele é assim considerado, porque ele irá mais claramente e mais diretamente revelar aspectos da glória de Cristo, do Messias. Por isso, os salmos são chamados de messiânicos. Quais aspectos, principalmente, esses salmos revelam? Esses salmos, por mais impressionante que isso possa parecer, e na verdade não nos parece assim, porque essa é a palavra de Deus, então essas revelações proféticas contidas nos salmos, chamados messiânicos, a respeito do Senhor Jesus, trarão de modo claro e direto revelações a respeito da sua pré-existência, por exemplo, a respeito da sua divindade essencial, a respeito da sua humanidade, a respeito da sua supremacia, seu reino, seu governo, a respeito da sua obra redentora, a respeito do seu trabalho de mediação sacerdotal. Isso para citar, então, alguns exemplos. Vejam quantos aspectos esses salmos revelam a respeito da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. E quando pensamos que eles foram escritos séculos e séculos antes do verbo se fazer carne, eles se tornam ainda mais impressionantes e, sem dúvida, mais maravilhosos. Então, o tema do Salmo 8, onde nós vamos entrar agora, repetindo para nossa ajuda, é o homem como representado pelo Senhor Jesus e a questão do mundo por vir. Por que nós demos esse tema? Você viu que quando nós lemos a citação em Hebreus capítulo 2 do Salmo 8, você viu que o autor de Hebreus, no versículo 5, ele diz: não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Repare nessa frase. O mundo que há de vir. Aí ele diz: sobre o qual estamos falando. Daqui a pouco iremos explicar porque ele diz sobre o qual estamos falando.
Ele falou algo importante a respeito desse mundo por vir, já no capítulo 1. Por isso ele diz sobre o qual nós já estamos falando. Então, quando esse Salmo 8 é citado no livro de Hebreus, nós temos uma demonstração clara, inequívoca, de que esse salmo é messiânico. Porque se os irmãos atentaram, nós lemos até o verso 8 de Hebreus 2. No verso 9, que também iremos estudar mais detidamente, é dito assim: vemos todavia Jesus. O verso 8 terminou dizendo: não vemos ainda todas as coisas sujeitas ao homem, que é o tema do Salmo 8. Então, no verso 9 ele diz: vemos todavia Jesus, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos. Então, o autor de Hebreus, pelo Espírito Santo, é claro, que é o autor da palavra, o Espírito Santo, ele está aplicando diretamente esse salmo a Jesus. Vemos, todavia, Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Então, para que fique muito claro o assunto da messianidade, do caráter messiânico desse salmo, isso então muito importante, porque nós vamos estudá-lo com esses dois panoramas. Em primeiro lugar, é claro, o salmo fala do homem. O homem que Deus criou de uma maneira tão singular, criou como seu embaixador, como seu representante, para que sujeite todas as coisas debaixo de seus pés. É dito no Salmo 8 que o Senhor confiou todas as coisas criadas ao homem. Muito clara essa declaração e muito maravilhosa, porque nós iremos ver, na medida que estudarmos esse salmo, que então, na pessoa do Senhor Jesus, o que é dito nesse salmo se cumpre. Agora, desde já gostaria, irmão, que você, com a ajuda do Senhor, abrisse bem seus ouvidos aí. Não apenas as palavras desse salmo foram cumpridas no homem Jesus, Jesus Cristo homem, mas há mais. Porque Jesus Cristo homem é o representante primordial de todo homem. Então, o Salmo 8 se cumprirá em todo homem redimido por ele. Ou seja, o Senhor Jesus nos levará a participar plenamente do governo que ele tem. Isaías 9 diz: o governo está sobre os seus ombros. Lembra-se? Então o Senhor levará aqueles que são co-herdeiros com Cristo, isso é Romanos 8, 16, 17, levará esses co-herdeiros com Cristo a participarem de tudo o que ele conquistou como homem, homem perfeito, homem provado por Deus, homem aprovado por Deus, tudo que ele conquistou e hoje está sentado à destra da majestade nas alturas, será partilhado por ele com os redimidos. Então, quão importante é vermos isso, meus amados irmãos, e que posição mais tremenda, privilegiada, honrada, única, que os redimidos do Senhor, então, possuem. Não é por menos que você se lembra que no final de uma das cartas às igrejas, no Apocalipse, nosso Senhor diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Veja bem essas palavras. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você está compreendendo todas essas notas introdutórias? Então, o Salmo 8 se cumpre na pessoa, no homem Jesus Cristo, porque ele é o perfeito representante do homem, mas viveu como homem, foi tentado como homem, foi provado como homem, para que pudesse ser, então, aprovado como homem. Jesus, o Nazareno, como Pedro diz na sua mensagem no Pentecostes. Então, ele cumpriu, ele conquistou a sua vitória como homem e a repartirá. A glória da vitória, a honra dessa vitória, a posição sublime e suprema dessa vitória, o trono garantido por esta vitória, ele compartilhará com seus fiéis redimidos. Então, esse é o assunto do Salmo 8, por isso ele é tão maravilhoso, esse salmo messiânico. Agora, então, tendo apresentado essas notas introdutórias, eu gostaria de já entrar nesse salmo fazendo alusão às referências dele que são citadas no Novo Testamento. Já de início, isso também irá nos ajudar bastante.
A primeira já foi citada e será estudada com a ajuda do Senhor, confiando nele. Nós iremos estudar Hebreus 2, de 5 a 8, de 5 a 9, na verdade, com bastante cuidado, mais do meio para o fim desse tempo que teremos aqui. É o texto, então, que expressa com toda clareza qual é o significado espiritual do Salmo 8, como nós já explicamos. Está em Hebreus, capítulo 2, versos 5 a 9. Importantíssimo texto que depois estudaremos os versículos detalhadamente.